Em algum momento da vida de vocês já ouviram esse termo? Logística reversa? O que seria a logística reversa? Ela nada mais é do que você pegar um determinado produto descartado pelo consumidor, né, ou descartado após um processo de fabricação e agregar algum valor nele, por meio de reaproveitamento ou reciclagem, e inseri-lo novamente no mercado. O objetivo da logística reversa é o de agregar valor a um produto, né, rejeitado após o seu fim da vida útil, podendo então originar novos bens. Essa iniciativa de logística reversa iniciou na Alemanha em 1991, onde a princípio faria esse reaproveitamento, né, esse cuidado com os resíduos provenientes de embalagens. Aqui no Brasil, esse pensamento de logística reversa tem desde 2002, com a publicação da Resolução 307 do CONAMA, onde a logística reversa dos resíduos de construção civil vem ganhando uma força, né, no Brasil. Isto porque essa resolução ela determinou que os geradores dos resíduos eles fossem responsáveis por eles. E essa resolução ela incentiva a reutilização e a reciclagem dos RCCs. Então, quase 20 anos depois, né, na Alemanha iniciou em 1991, e aqui no Brasil, em 2010, foi estabelecida a Lei Federal 12.305, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, foi por meio dessa lei que foi instituída a obrigatoriedade de se fazer a logística reversa dos resíduos gerados pelos fabricantes, pelos importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e também pelo poder público. Então é feito, né, a coleta desses resíduos e tem-se o intuito de inseri-lo novamente no processo de fabricação. E tanto os fabricantes, importadores, consumidores, poder público, eles têm uma responsabilidade compartilhada por estes resíduos, né, para fazer-se a destinação correta dele, fazer a inserção dele novamente no ciclo produtivo, por meio da logística reversa. Então aqui nós temos o ciclo direto do processo produtivo de um determinado produto. Então tem-se, né, a matéria-prima, que passa por um processo produtivo para chegar no produto final. E esse produto final ele é consumido pelo cliente. No entanto, nesse processo nós temos duas lacunas que geram resíduo. O processo produtivo e após o consumo pelo cliente. Então, as empresas, né, as fábricas, ao fazer o processo produtivo de um produto, eles geram resíduos que devem ser armazenados, devem ser classificados, devem ser segregados e armazenados, né, ali naquela fábrica até terem, né, uma disposição correta. E os resíduos também são gerados pelo consumidor. Este resíduo, se ele não tiver nenhuma utilidade, ele é considerado um rejeito e deve ser destinado a um aterro, por exemplo. Porém, se ele tiver ainda
alguma chance de beneficiamento, ele também deve ser classificado, caracterizado, armazenado para sofrer, né, algum processo de beneficiamento, para sofrer uma reciclagem, uma transformação. E após essa transformação, essa reciclagem, ele pode entrar novamente no próprio ciclo produtivo como matéria-prima ou entrar no ciclo produtivo de um outro produto. Então, aqui o que nós temos em verde é o ciclo direto e o que nós temos em branco é o ciclo reverso. Um exemplo, o agregado reciclado. Ele é proveniente de resíduos classe A. Então, se esses resíduos, né, após sofrerem esse processo de beneficiamentos, serem britados, se eles forem incorporados a uma nova matriz cimentícia, né, um novo concreto, eles são incorporados ao próprio ciclo produtivo. Porém, se eles forem utilizados, por exemplo, para fazer reforço de camadas de base e subbase, ele entra para o processo produtivo de um outro produto final. Se esses resíduos, né, provenientes aqui do processo produtivo não tiverem condições de serem reciclados, eles também são considerados como rejeitos e devem ser dispostos em um aterro. Então, a logística reversa, ela emprega que nós devemos fazer o reuso e a reciclagem dos resíduos, ou seja, com relação ao reuso. Aqui eu trouxe alguns exemplos, então, painéis de madeiras, proveniente da desforma de lajes, pontaletes e sarrafos. Se eles forem armazenados de forma correta após a sua utilização, eles podem ser reaproveitados e utilizados novamente para a mesma função. Blocos de concreto e blocos cerâmicos que estavam ali parcialmente danificados, eles podem ser utilizados para uma outra destinação. Assim como o solo. Então, se nós temos ali um solo excedente em determinado local da obra, nós podemos fazer a retirada e fazer um aterro de alguma área que necessite de um solo ali na mesma obra. Então, nós fazemos a reutilização desse solo. Com relação à reciclagem, nós temos ali um tipo de resíduo, né, o resíduo classe A, que pode ser proveniente de matrizes cimentícias ou cerâmicas e também solos de escavação. Então, essas matrizes cimentícias, né, esses resíduos classe A, eles podem ser destinados a usinas de reciclagem fora da obra, né, para se tornarem agregados reciclados. Eles podem ser utilizados para fabricação de blocos de concreto, para fins não estruturais. Os solos de escavação, eles podem ser utilizados para regularização de outros terrenos, né, sem ser aquele que está sendo retirado. Pode ser utilizado para paisagismo. Então, tanto o reuso quanto a reciclagem são práticas de sustentabilidade, que nada mais é do que você poupar os recursos naturais, que diferente do que se pensava antes, né, eles têm sim fim, né, os recursos naturais eles não são infinitos. Então, a reciclagem e o reuso, eles são alternativas para preservar os recursos naturais, né, evitando com que eles se esgotem. Mas existem algumas dificuldades na aplicação da logística reversa. Aqui eu trouxe alguns.
Então, por exemplo, a inexistência de legislações que incentive o consumo de resíduos. Outro exemplo, a elevada carga tributária aplicada sobre as indústrias de reciclagem, então elas não são isentas dos impostos. A qualidade variável do resíduo, então um resíduo, um agregado reciclado de uma determinada fábrica, ela possui características diferentes de agregados reciclados de outra fábrica, porque os concretos, por exemplo, eles têm resistências características diferentes. Então, a indústria A pode receber uma quantidade de concreto de uma resistência, por exemplo, de 30 MPa, enquanto que a empresa B recebe em concreto de 20, 15 MPa. Então, tem ali uma diferença na qualidade de RCC. E também, por causa disso, né, a falta de confiança nos materiais reciclados. Talvez também pela falta da qualificação de mão de obra para fazer essa segregação correta. Enfim, essas são algumas das dificuldades, né? E como incentivar a logística reversa? Então aqui eu trouxe 3 itens, né? Um meio de incentivo seria o setor público aumentar sua aquisição de agregados reciclados. O próprio poder público ali demonstrar exemplo, né, e consumir também estes agregados recicláveis. Aumentar a fiscalização da destinação do RCC. Então, quanto mais afunilar, né, essa fiscalização, menos brechas vai ter para disponibilizar, para colocar esses resíduos em locais inadequados. E também fazer a redução dos impostos para os materiais reciclados. Até teve uma proposta de emenda à Constituição, que foi a proposta de emenda número 1 de 2012, onde no seu artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, dizia que era para instituir imunidade de impostos incidentes sobre produtos elaborados com material reciclado ou reaproveitado. Mas imaginem só, essa proposta foi arquivada. Se vocês procurarem a Constituição Federal, vocês forem lá no artigo 150, inciso 6º, vocês vão ver que esse item não consta lá. Consta um outro item nada a ver com esse. Então, há quem diga que a logística reversa só se tornará viável quando o descarte de resíduos se tornar desvantajoso em relação à sua reinserção no ciclo produtivo. Então, eu encerro aqui esse vídeo sobre logística reversa e no próximo vídeo nós falaremos sobre a inserção do resíduo de construção civil em matrizes cimentícias.